Olá pessoal, estamos de volta para o nosso segundo bloco sobre noções gerais de processo civil. Estamos falando acerca das normas fundamentais que constam entre o artigo 1º e 15 do CPC. Nós já falamos no primeiro bloco acerca de alguns princípios. Começamos tratando da força obrigatória da norma constitucional, ideia de que todas as normas processuais devem estar de conformidade com o disposto na Constituição, e então passamos a analisar alguns princípios. Começando pelo princípio da demanda ou o princípio da inerte, a jurisdição ela está inerte, o Poder Judiciário está inerte e o processo começa por iniciativa da parte, princípio da demanda. Falamos em seguida do princípio do impulso oficial. Se o processo começa por iniciativa da parte, ele se desenvolve por impulso oficial, segundo princípio. Falamos também sobre o princípio da inafastabilidade. O Poder Judiciário, uma vez provocado, não pode deixar de responder. Obviamente que essa resposta pode ser uma resposta sem mérito, uma resposta com mérito de procedência, improcedência, que seja, mas ele tem que responder, princípio da inafastabilidade, mesmo não havendo lei, situação em que se valerá da analogia dos costumes e dos princípios gerais. Falamos em seguida sobre o princípio da duração razoável do processo, sobre o princípio da boa-fé objetiva, sobre o princípio da cooperação, princípio da isonomia, tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais, na medida da desigualdade, diversos princípios que constam no artigo 8º e concluímos então trabalhando o princípio do contraditório. Princípio do contraditório, muito importante, lembre-se, informação e possibilidade de manifestação. Diz-nos os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil que o juiz não decidirá sem antes ouvir as partes. Mesmo naquelas situações em que ele pode decidir de ofício, antes ele tem que ouvir as partes e possibilitá-las manifestação. Contraditório substancial. Excepcionalmente, essa regra poderá ser inobservada quando de tutelas provisórias de urgência, algumas tutelas de evidência e outras liminares que nós encontramos no CPC. Situação em que o contraditório será exercido depois, contraditório postergado, contraditório diferido. Seguimos aqui então, segundo bloco, mais um princípio, princípio da publicidade. 10º princípio. Princípio da publicidade. Artigo 11 do CPC. Traz a regra de que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Premissa básica, premissa que inclusive consta, assim como praticamente tudo que falamos até então, na Constituição Federal. Princípio da publicidade. As decisões judiciais, elas devem ser públicas. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. A segunda parte daqui a pouquinho faço menção, mas nós não podemos, depois de apresentada a regra, toda decisão será pública, nós não podemos deixar de falar sobre as exceções. Porque o próprio código, que no caput diz que todos os julgamentos serão públicos, ele diz no seu parágrafo único que nos casos de segredo de justiça pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, defensores públicos ou do Ministério Público. Perfeito? Então eu tenho aqui uma regra que é a da publicidade, todas as decisões do Poder Judiciário serão públicas, mas o próprio legislador faz menção a situações de segredo de justiça.
Situações, portanto, em que os autos do processo, notadamente as decisões, não serão públicas, mas estarão restritas aos advogados, né, às partes, aos advogados, aos defensores públicos ou ao MP. Perfeito? Na verdade, esse artigo ele é um espelho, como disse, de um dispositivo na Constituição Federal. Na Constituição Federal encontramos artigo 93, inciso 9, onde o legislador constituinte nos diz aqui, vejamos, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Feita essa regra e fundamentada todas as decisões, daqui a pouco tratamos disso, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a esses em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público. Não prejudique o interesse público à informação. Ok? Não vou entrar no mérito. Alguns doutrinadores, eles até questionam o CPC 15 por conta da expressão segredo de justiça. Não é todo mundo que gosta dessa expressão, segredo de justiça. Mas, pelo sim, pelo não, fato é, nós temos uma regra geral, que é a publicidade. Todas as decisões prolatadas pelos órgãos do Poder Judiciário são públicas, mas essa regra comporta exceção, né? Situações em que o conhecimento do conteúdo do processo estará restrito, estará limitado às partes, aos advogados, defensores públicos e ao MP. Quais situações são essas, professores? Situações relacionadas à intimidade. A intimidade do interessado. E situações em que a limitação aqui do conhecimento não prejudique o interesse público à informação. Né? Por isso, você bem sabe, normalmente as ações de família correm em segredo de justiça, né? Porque ali nós estamos tratando acerca de um divórcio, né, que já é complicado para as próprias partes. Algumas situações envolvem agressão, em outras situações nós temos ali definição de guarda, definição de alimentos. Cá para nós, isso está diretamente relacionado à intimidade das partes. E, de forma alguma, fere o interesse coletivo de informação. Não há interesse público no que aqui se está discutindo. Eu não posso prejudicar a intimidade das partes em razão da publicidade. Situação, então, que o legislador traz-nos aqui a exceção ao princípio da publicidade. Mas por duas vezes eu disse que uma segunda parte do artigo eu deixaria para momento posterior. E chegamos nesse momento. Note você que o artigo 11 e o próprio texto da Constituição, no artigo 93, ele, além da publicidade, fala sobre fundamentação, sobre motivação. Vejamos, voltamos aqui ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a esses, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Publicidade, fundamentação. Publicidade, fundamentação. Artigo 11 do CPC. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e
fundamentadas todas as decisões. Isso é o que nós chamamos de princípio da motivação. Além da publicidade, as decisões judiciais elas devem ser motivadas. Motivadas sob pena de nulidade, sob pena de invalidação absoluta daquilo que foi decidido. A decisão, ela deve ser clara e ela deve ser fundamentada, deve ser motivada. Não nos cabe aqui trabalhar acerca dos pronunciamentos do juiz, mas quando falamos sobre decisão, notadamente sentença, a gente aprende que ela tem 3 tópicos: relatório, a fundamentação e o dispositivo, que é a decisão propriamente dita. Veja, fundamentação, princípio da motivação, princípio que é imprescindível para o direito processual. Por quê? Porque ele possibilita a defesa e possibilita o recurso. Ora, como que eu vou recorrer se eu não entendi aquilo que o juiz julgou? Se eu não entendi a ratio, a razão, a motivação daquela decisão que foi proferida. Por isso, esse princípio, ele é essencial. É por esse princípio que nós conseguimos exercer de uma forma precisa o duplo grau de jurisdição. E, curiosamente, me permita aqui destacar, dentre os vários recursos no processo civil que nós temos, um está relacionado diretamente a esse princípio, que é o recurso de embargos. Embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles servem para quê? Para situações de obscuridade, para situações de omissão, para situações de contradição. O juiz julgou, o juiz proferiu a decisão, mas ele foi omisso em algum dos pontos do pedido. Ele foi contraditório, ele fundamentou num sentido e julgou de outro, de outra forma. Ele foi obscuro, não entendia a decisão. Vou embargar de declaração. Diretamente relacionado aqui ao princípio da motivação. Mas eu reservei aqui para concluirmos esse tópico da nossa matéria, algumas questões de concurso público, para que vocês possam observar como que normas fundamentais têm sido cobradas. E eu disse no início do antigo bloco, do último bloco, tá? Isso tem sido cobrado. Por isso que eu dividi em 2 partes propositalmente, para que a gente consiga, de forma tranquila, trabalhar todos os artigos e resolver aqui algumas questões. Tem sido cobrado, porque no antigo CPC nós não tínhamos um capítulo só sobre noções fundamentais, só sobre normas fundamentais. Essas normas estavam espalhadas pelo Código de Processo Civil, e isso dificultava as bancas, às vezes, de cobrar um concurso de técnico. Porque essa norma estava lá no artigo 900, estava lá no artigo 1000. Agora não. Nós temos um capítulo específico para normas fundamentais, está na parte geral, portanto, está no contexto de noções gerais de processo civil e vai ser cobrado na sua prova. Veja aqui, prova da CESP de 2017 do TRE, acerca das normas processuais civis. A boa-fé processual objetiva, que não se aplica ao juiz, prevê que as partes no processo tenham um comportamento probo e leal. Tenham um comportamento probo e leal. E aí, o que você acha dessa questão? A boa-fé processual objetiva, que não se aplica ao juiz, prevê que as partes do processo tenham um comportamento probo e leal. A assertiva está errada. Está errada. Ah, professor, mas o senhor disse que a boa-fé objetiva está relacionada a comportamento. Lá no direito civil, a gente aprende que a boa-fé subjetiva está relacionada ao conhecimento ou não de algum vício. A boa-fé objetiva, diferentemente, está relacionada a comportamento.
comportamento probo, comportamento leal. Por que está errado? Porque esse princípio também se aplica ao juiz. Esse princípio não está restrito às partes, mas ele é aplicável a todo aquele que de alguma forma participar da relação processual. Aí está o erro da assertiva. Portanto, próxima, na mesma prova, acerca das normas processuais civis, o contraditório substancial tem por escopo propiciar às partes a ciência dos atos processuais, bem como possibilitar que elas influenciem na formação da convicção do julgador. E aí, o que você acha acerca dessa assertiva? Lembre-se, você não pode errar, senão perde uma certa. O contraditório substancial tem por escopo, portanto, tem por objetivo, propiciar às partes a ciência, conhecimento, informação dos atos processuais, bem como possibilitar que elas influenciem na formação da convicção do julgador, através da sua manifestação, A assertiva está correta. Contraditório, informação, possibilidade de manifestação. Ciência e possibilidade de se manifestar. Para quê? Para influenciar na convicção do juiz, na formação da convicção daquele que julgará os pedidos. Portanto, está certa a afirmativa e a primeira, conforme identificamos, ela estava errada. Perfeito? Princípio da boa-fé objetiva, princípio do contraditório substancial. Mais duas questõezinhas aqui, tipo CESP. Vamos apagar aqui o nosso quadro. Mais duas questõezinhas. Vejamos. Faltou aqui um pedacinho. Vejamos. Acerca dos princípios constitucionais do processo civil, julgue o item a seguir. O princípio do contraditório, por constituir garantia aplicável em situações específicas, não vincula a decisão do juiz, visto que, em geral, ele deve decidir sem a oitiva das partes. Cá para nós, essa afirmativa que você pode responder sem sombra de dúvidas, que ela está errada. O contraditório vincula sim a decisão do juiz. O juiz ele deve limitar-se àquilo que foi pedido e àquilo que foi respondido. Então, as manifestações das partes, como regra, vinculam as decisões do julgador. Muito embora existam situações em que ele pode decidir de ofício, mas, como regra, o contraditório, ele sim vincula o juiz. Mas, se não por isso, a questão ela está errada na parte final. Porque ele diz que o julgador deve decidir sem a oitiva das partes. Ora, artigo 9º do Código Civil diz que o juiz ele não decidirá sem antes ouvir as partes e possibilitá-las manifestação. O artigo 10, mais ainda fundo, ele diz que mesmo naquelas situações em que o juiz tiver a possibilidade de decidir de ofício, por exemplo, prescrição, decadência, um pedido que esteja relacionado a uma questão de ordem pública, que seja, situações que o juiz possa decidir de ofício, incompetência absoluta, por exemplo. Mesmo nessas situações, primeiro, o juiz tem que ouvir as partes. Então, se não por conta da questão aqui vinculação, pela parte final, o juiz ele tem que ouvir as partes antes, como regra. Então, a assertiva está errada. Mais uma questão. Acerca dos princípios constitucionais do processo civil, julguem o item a seguir. A cooperação entre as partes não é necessária para assegurar uma razoável duração do processo, uma vez que cada uma delas tem seus próprios interesses na demanda. A cooperação
entre as partes não é necessária para assegurar uma razoável duração no processo, uma vez que cada uma delas tem seus próprios interesses na demanda. Ora, a assertiva está absolutamente errada. Absolutamente errada. Porque conforme nós vimos, existem aqui dois princípios que caminham paralelamente. O princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem agir de forma honesta, de forma leal, de forma proba, e o princípio da cooperação. As partes, elas devem cooperar, os sujeitos processuais como um todo, eles devem agir de forma cooperativa para a solução efetiva em tempo razoável do processo. Ainda que sim, entendamos, cada um tem o seu interesse dentro do processo, mas está previsto como norma fundamental que as partes e que os demais sujeitos do processo devem cooperar para a razoável duração do processo e para a satisfação da pretensão ali decidida, né? Da pretensão ali julgada. Então, errada a assertiva. Mais uma aqui, questão da CESP, questão de Tribunal de Justiça, assistente judiciário, veja lá, vou apagar novamente o nosso quadro. O devido processo legal é uma garantia contra eventual uso abusivo de poder, de modo a assegurar provimento jurisdicional em consonância com a Constituição Federal de 1988. Professor, o senhor não falou sobre o devido processo legal. O devido processo legal não está expressamente estipulado nos artigos que nós analisamos, mas ele é um princípio fundamental e pode cair na sua prova. Premissa de que, sendo o processo um instrumento, ele deve seguir aquilo que está disposto no Código de Processo Civil, na lei. O juiz ele não pode ali determinar os atos processuais ao seu bel prazer. Vamos direto para a oitiva das partes, depois a gente volta para o contraditório? Não. Eu devo observar o devido processo legal, ou seja, aquilo que está estabelecido na lei, o procedimento que está expressamente determinado na lei. Que aí, devido processo legal. O processo, lembre-se, ele não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento. Dessa forma, muito embora a atividade jurisdicional seja imprescindível, ela não é desenvolvida de forma bagunçada, de forma desordeira. Tem que observar ordem. E apesar desse artigo não estar expressamente determinado na parte inicial do CPC, ele é sim um princípio fundamental do direito processual civil que consta na Constituição Federal. Portanto, essa assertiva ela está correta. Veja ali, o devido processo legal é uma garantia. Sim, é uma garantia com... Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil aqui do Lacon Cursos. E nessa aula e nas seguintes, nós vamos trabalhar um tema normalmente presente em concursos de tribunais. Estou falando acerca das noções gerais de direito processual civil. Nós faremos aí alguns blocos de 30 minutos trabalhando os temas principais acerca deste tópico do seu edital chamado de Noções Gerais de Processo Civil. Ok? E nesse contexto de noções gerais, nós não teríamos como começar de outra forma, senão tratando acerca das chamadas normas fundamentais do direito processual civil, que se encontra nos primeiros artigos do nosso Código de Processo Civil. Normas fundamentais. Um tema que, com o advento do CPC novo, CPC de 2015, passou a ser cobrado de uma forma mais recorrente em concursos públicos,
especialmente em questões de verdadeiro ou falso, clássicas questões aí da banca CESP. E eu digo isso porque no antigo CPC, obviamente que nós também tínhamos normas fundamentais, só que nós não tínhamos um capítulo específico dentro do código reservado para esse tópico. As normas, então, estavam distribuídas ao longo de todo o texto legislativo, que não é pequeno. Já no novo CPC, de uma forma didática, de uma forma precisamente técnica, o legislador, então, passou a reservar um capítulo próprio para as normas fundamentais, aqui nos primeiros 15 artigos. E, consequentemente, você bem sabe, com essa tendência de se cobrar texto da lei em provas de primeira fase, nós começamos a ver temas relacionados a normas fundamentais serem cobrados de forma mais corriqueira. Por isso, esse tópico consta no seu edital e nós não podemos, de forma alguma, ignorá-los. Professor, mas o que são essas normas fundamentais? Basicamente, nesse ponto da matéria, nós estamos falando sobre os princípios fundamentais do direito processual civil. Boa parte deles que se encontram também encartados na Constituição Federal. E assim, nós então nos deparamos com o artigo 1º do Código. O artigo 1º do Código Civil, que vai aqui nos dizer: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Em verdade, esse artigo 1º, esse artigo introdutório, ele nos traz uma enorme obviedade. Costumo dizer, o texto do artigo 1º, ele é extremamente óbvio, o que não significa de maneira alguma que seja desnecessário. Não é isso que estou dizendo. Especialmente por estarmos num contexto de normas fundamentais, esse artigo tem o seu valor. A questão é que ele traz consigo um conteúdo óbvio, que nós vamos aqui chamar de força normativa do texto constitucional. O artigo 1º do Código Civil, o que ele nos traz, o que ele consagra no bem da verdade, é a chamada força normativa do texto constitucional. E segundo esse artigo, por isso digo que o seu conteúdo é óbvio, as normas do direito processual civil devem estar de acordo, devem estar de conformidade com a Constituição Federal. Óbvio, perfeito? Por isso nós já passamos aqui para os próximos artigos, para o próximo artigo, o artigo 2º, que vai nos trazer, enfim, um princípio basilar, o primeiro princípio basilar do direito processual civil, que é o princípio da inércia, também chamado e muitas vezes cobrado em concursos públicos como princípio da demanda. Professor, princípio da inércia, princípio da demanda, artigo 2º do Código de Processo Civil. O que ele nos traz? O que este princípio consagra? Este princípio consagra a ideia de que a jurisdição ela é inerte. No próximo bloco falaremos rapidamente sobre a jurisdição e identificaremos que uma das características da jurisdição é a sua inércia, o que significa que o Poder Judiciário, como regra, não atua ex officio. Ele não atua de ofício, ou seja, ele não atua sem provocação. A jurisdição, veremos, é um dos poderes essenciais do Estado, o poder de solucionar conflito. Só que esse poder, especificamente, ao contrário dos demais,
ele não é exercido como regra de ofício. Ele não é exercido sem prévia provocação. Regra geral, o Poder Judiciário, portanto, atuará somente quando for provocado pelo interessado. Aí sim, ele vai dizer e impor o direito, como veremos quando do conceito de jurisdição, poder, dever do Estado de solucionar conflitos. Mas vamos aqui para o texto da lei, porque ele é bem explicativo. Note, artigo 2º do Código de Processo Civil, o processo começa por iniciativa da parte. Inércia, princípio... Clique lá.